Os irmãos Joe e Anthony Russo acabaram de soltar uma bomba que pegou todo mundo de surpresa e promete mudar tudo o que a gente achava que sabia sobre os super-heróis nas telonas. Durante uma aparição recente no evento SXSW London, os diretores revelaram uma visão chocante e ao mesmo tempo revolucionária. Vingadores Doomsday não vai ser apenas mais uma continuação comum para fechar a saga do multiverso, mas sim o início oficial de uma fase zero dentro do universo cinematográfico da Marvel. E de acordo com os próprios diretores, a ideia é promover um verdadeiro reset criativo, um recomeço reestruturado para transformar a nova saga dos Vingadores 100% acessível para qualquer fã, sem exigir que o espectador tenha assistido dezenas de séries do streaming ou filmes anteriores para não ficarem perdidos em meio à trama. Isso é sem dúvida uma jogada de mestre para recuperar a confiança do grande público. Se você quer entender como esta mudança drástica vai salvar a franquia e por que o retorno de Robert Downey Jr. é a peça-chave para esse tabuleiro e o que os irmãos Russos estão escondendo na manga para os próximos 10 anos, faz o seguinte, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal agora mesmo, para acompanhar essa jornada nerd com a gente. E aí, vamos entender essa ideia dos caras? Mas e aí, o que os irmãos Russos querem dizer na prática com a fase zero? Em vez da história continuar se apoiando no peso massivo de quase 20 anos de uma continuidade pesada e cheia de linha de tempo confusas, variantes e realidades alternativas que acabou saturando o público comum, esse filme quer chegar com tudo. A ideia é cravar os pés bem firme no chão e construir uma nova base emocional do absoluto zero. Seria como se a Marvel estivesse começando hoje, saca? Na moral, os caras da Marvel perceberam que a barreira de entrada pro cinema ficou alto demais. Se pra gente entender o filme atual, a gente precisa ter visto pelo menos 3 séries de TV ou 4 spin-offs para sacar uma referência, o espectador comum simplesmente desiste e vai embora. A estratégia da fase zero tenta resgatar justamente a simplicidade clássica e gostosa da fase 1 da Marvel lá na época do primeiro Homem de Ferro. O foco total volta a ser uma história contida, forte, de impacto e direto ao ponto. É sobre criar uma expectativa onde o novo espectador não precisa de uma lição de casa para se divertir. Eles querem que o cinema volte a ser o evento principal e não o capítulo de uma enciclopédia interativa. E isso é louco quando a gente olha para a queda de interesse nos últimos tempos. O público quer qualidade e não quantidade. E os russos entenderam que menos, às vezes, é muito mais. Look, I was with Robert earlier today, and we were both talking about this concept that we are back to phase zero. We're starting over from scratch. We're gonna, we want to make sure everybody feels like, we're not leaning on anything from the past. This is going to be you'll see when you see the movie, a complete new direction. E é exatamente dentro dessa estratégia de recomeço que a escalação monstruosa de Robert Downey Jr. como o vilão Dr. Doom se encaixa de forma genial. A escolha não foi apenas para gerar hype vazio ou apelo de marketing nos trailers, mas sim um movimento tático brilhante. Ao trazer o rosto mais conhecido, amado e brabo de toda a franquia, os irmãos russos criam uma âncora emocional imediata, tanto para os novos espectadores quanto para a velha guarda raiz. A gente já tem uma conexão com aquele ator, saca? Isso ajuda o filme a estabelecer os seus riscos, o perigo real e a imponência do vilão de forma extremamente rápida e impactante, sem que a produção precise gastar horas de tela explicando a origem cósmica dele através de conceitos de multiversos complexos. Ele simplesmente chega e assume o controle. O Dr. Doom precisa de ser alguém que você respeita e teme desde o primeiro segundo. E usar o rosto do homem que começou tudo é uma forma de dizer: a Marvel voltou a ser séria. É uma jogada de mestre, que embora arriscado, coloca o peso do filme nas costas do homem que começou tudo lá em 2007. Existe uma teoria de estrutura de roteiro forte
fortíssima circulando nos bastidores que faz todo o sentido quando a gente analisa o histórico dos diretores. Tudo indica que Vingadores Doomsday vai seguir exatamente a narrativa de estrutura de Vingadores Guerra Infinita, ou seja, o filme não será focado no ponto de vista dos heróis sobreviventes tentando se reagrupar, mas sim construído ao redor das perspectivas e das motivações e da jornada de ascensão do próprio Dr. Doom. Para que esse reset de fase zero realmente funcione e ganhe o peso dramático que a história exige, o público precisa temer o vilão de verdade com a mesma intensidade que a gente temia o Thanos. O filme deve ser uma tremenda trocação franca, onde o Dr. Doom vai mostrando que ele é superior não somente fisicamente, mas também intelectualmente. O roteiro precisa gastar o seu tempo de tela mostrando o perigo real que ele representa, pavimentando o caminho que virá a seguir. E se esse vilão não for uma ameaça grande, o reset falha. Os irmãos russos sabem que para reconstruir a casa, eles precisam primeiro de um vilão que faça o público prender a respiração. E focar o filme nele, como protagonista de sua própria causa distorcida, é o caminho mais rápido para criar essa conexão. Esta abordagem direta e simplificada serve também como remédio para consertar o chamado problema do multiverso. Uma abordagem que acabou confundindo a cabeça de muita gente e tirando o peso das consequências das mortes e das batalhas anteriores. Quando tudo é possível e existe várias versões do mesmo herói por aí, nada mais importa. E ao limpar essa bagunça de narrativa em Doomsday, focando em uma ameaça central e palpável, os irmãos Russo criam uma narrativa de impacto perfeita para que Vingadores Guerras Secretas seja infinitamente maior. A lógica é bem simples e infalível. Se você for fisgado pela base emocional construída em Doomsday, o clímax e a resolução final em Guerras Secretas se torna algo genuinamente recompensador, épico e inesquecível para o cinema mundial. Eles precisam que a gente se importe com o agora, para o que vem depois tenha peso. E se Doomsday conseguir simplificar essas regras, Guerras Secretas pode ser o maior evento cinematográfico da década. É um jogo de paciência e de estratégia. No fim das contas, se a Marvel Studios e os irmãos russos realmente construíram o universo dos cinemas, a partir dessa mentalidade ousada de fase zero, Vingadores Doomsday tem tudo para se tornar o filme mais importante, emblemático e divisor de águas de toda a franquia, desde o lançamento de Ultimato, ditando com maestria o rumo criativo dos próximos 10 anos de produções da Casa das Ideias. Estamos diante de um momento decisivo, onde a nostalgia se encontra com a necessidade de inovação. E este é o desafio mais brabo que eles já enfrentaram. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que a Marvel precisa realmente desse reset criativo para inovar as coisas? Ou você prefere aquela continuidade pesada, cheia de conexões e teorias pesadas de antes? Esse é um tema embaçado e eu quero ver a sua opinião. Conte tudo aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está desanimado com o MCU e se inscreva se ainda não for inscrito. E aqui eu vou estar deixando também 2 vídeos pra gente continuar falando sobre o universo Marvel. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd. Fiquem com Deus e até uma próxima.